Vamos ao vídeo 3, né? E chegamos no terceiro parágrafo. Tá aí feito. Só para recapitular, a parte um da tese, que é o aumento dos preços dos alimentos, está resolvida no segundo parágrafo. Tá aqui. Se o parágrafo está muito bom ou infinitamente melhor de quando estava, né? Que a gente deu uma modificada aí, não sei, né? Devem ter problemas que a gente pode lidar em outros momentos, né? Pegar essa redação pra gente dar uma melhorada, né? Porque a nota é 910 e tudo. Vamos lá. Então, o primeiro argumento já foi tratado, já foi liquidado. A gente vai agora para a segunda parte do argumento, provavelmente, né? Que ele diz que ele tem que dizer por que o Estado é negligente. E isso vai ser no terceiro parágrafo. Vamos lá. Chegamos ao terceiro parágrafo. Como eu disse, ele vai ter que. Vamos ver como ele faz, vamos lá. Vou ler todo o parágrafo, depois a gente volta, né? Para analisar as partes. Ademais, se faz necessário verificar negligência governamental como entrave para a resolução da questão. De acordo com o filósofo Friedrich Hegel, de acordo com Hegel, o Estado deve proteger os seus filhos. Odiernamente, a reação do Estado perante a este revés se mostra um tanto quanto ineficiente, visto que é notável a ausência de providências, acho que é de providências, para diminuir esse impacto. Logo, faz-se mista a reformulação dessa postura estatal de forma urgente. Vamos lá analisar. Vamos lá, com o parágrafo lido, vamos para algumas partes. Para iniciar o parágrafo, ele usa o conectivo ademais. Ademais, como vimos já várias vezes. Quer dizer, além disso, ele defendeu que no segundo parágrafo lá, a questão do aumento dos preços, né? E agora ele adiciona mais coisas. Então ele usa o demais para jogar outro argumento, né? E ele joga. Vamos ver se esse argumento se refere à parte 2 da tese. A parte 2 é que o Estado é negligente, né? A negligência governamental. E ele diz o quê? Ele diz que faz necessário verificar a negligência governamental. Tá aí. Só que, então, faz referência à parte 2 do parágrafo. Do parágrafo não, da tese, ó. Que ele diz que o Estado é negligente. E isso acarreta o impasse da fome, a fome, né? Então, como tem a ver com a tese, eu vou colocar aqui comeja azul, né? Certo. Um probleminha aqui. O conectivo está tranquilo, o argumento está assim em uma linha, né? O tópico, agora ele não pode abandonar essa ideia. Só que veja, está repetido, ó. Negligência governamental. Poxa, o vocabulário está complicado, né? Vamos trocar isso daqui. Descuido. Negligência é mais forte, mas para mudar, para não ficar repetido, estatal. Governamental no lugar estatal. Pronto. P. Não diz exatamente a mesma coisa, mas são coisas parecidas, né? Então ele diz: faz-se necessário verificar o descuido estatal como entrave para a resolução dessa questão. Então ele está dizendo que é preciso entender, verificar. Eu colocaria entender que o Estado, esse descuido do Estado é um entrave, ou seja, é algo que atrapalha a resolução da questão. Que questão? A fome. Para não repetir fome, ele coloca a questão. Vermelho de novo. Certo. Então, feito o argumento dito aqui, em uma linha, alguma coisa, ele tem que provar essa ideia agora. Ele tem que fazer um jeito de provar que o Estado está descuidado, é negligente com a questão da fome, e isso atrapalha na resolução, ou seja, para resolver. De acordo com o filósofo eu não sei falar se é alemão, eu acho, Friedrich Hegel, vou chamar só de Hegel. De acordo com Hegel, o Estado deve proteger os seus filhos. Então, gente, ó, ele diz isso.
que o Estado é negligente, é descuidado. E em seguida ele traz um filósofo, mesmo cor da outra redação, que mostra, que afirma que o Estado tem que cuidar, proteger os seus filhos, ou seja, o Estado tem que proteger os cidadãos, né? Então ele fez uma alusão a um filósofo. Por que ele faz isso? Porque é simplesmente uma forma de continuar e explicar, ou início pelo menos de explicação desse argumento, que o governo ele é descuidado com a questão da fome. E como é que isso que está aqui destacado apoiaria essa ideia? Porque segundo esse filósofo, o Estado tem que proteger. Aí agora ele vai dizer o seguinte, que não protege. Sacaram a estratégia? Você traz alguém, um filósofo importante, que diz que o Estado tem que proteger a sua prole, né, vamos dizer assim, é uma palavra bonita para filho, né? E em seguida diz que isso não acontece. Ou seja, estratégia para provar o que ele está dizendo, para provar o que ele está dizendo como verdade, né? Provar que é verdade. Então vamos na alusão. Estou colocando a alusão em rosa, né? Ele já fez, isso é a segunda alusão que ele faz. Ele fez uma alusão aqui ao documento e de novo aqui no parágrafo. Certo, então, qual foi a palavrinha que ele iniciou para trazer a alusão? De acordo com. Então, grifo aqui o conectivozinho. Vamos lá. Aí ele continua. De acordo com o filósofo Hegel, o Estado deve proteger os seus filhos. Odiernamente é a mesma coisa de modernamente, atualmente. É o conectivozinho aqui que ele usa para iniciar essa ideia agora, né? Odiernamente, a reação do Estado perante a este revés se mostra um tanto quanto ineficiente, visto que é notável a ausência providências, acho que é de providências. Isso. Tem um errinho aí, né? Então o que ele faz? Foi essa a estratégia. Ele diz que o Hegel afirma que é preciso que o Estado deve proteger os filhos. E em seguida ele afirma que o Estado não faz isso. A reação do Estado perante a este revés se mostra um tanto quanto ineficiente. Ou seja, ele traz, sacaram não a estratégia, ele mostra o que o filósofo afirma sobre a atuação do Estado, de dever de proteger os seus filhos do Estado. E em seguida ele diz que o Estado não faz isso, ou pelo menos é ineficiente, né? Não é eficiente o suficiente. E ele dá uma explicação disso, com o conectivo, visto que se ele diz aqui que o Estado se mostra ineficiente, ele vai ter que explicar por quê. Então eu uso visto que. Aí ele em seguida ele dá a explicação. É notável a ausência de providências para diminuir este impacto. Que impacto que ele está falando? O impacto do entrave do descuido estatal. A palavra impacto foi usada várias vezes aí. Vamos tentar arrumar uma outra com o mesmo sentido. Impacto. Revés. Não, revés ele usou aqui, né? Não, mas tem que ser consequência. Impacto, sinônimo de. Poxa, é uma palavra tão simples. Impacto. Deixa eu ver. Impacto é consequência, né? Como eu disse aqui antes. Diminuir. Consequência, eu vou colocar aqui. Ou efeito. O efeito indesejado. Eu vou botar consequência, depois eu arrumo outra coisa melhor. Pra não perder tanto tempo. Aí, vejam, certo? Ele usou o esqueminha de dizer que o Estado é negligente e usa o filósofo para dizer que o Estado tem que fazer o que ele tem que fazer, proteger a população, os filhos, né? Ele diz em seguida que isso não acontece atualmente
E explica por quê, visto que é notável a ausência de providências para diminuir esta consequência. Ou seja, o estado de negligência, porque atualmente vê-se que não se tem nenhuma, nenhuma atitude do Estado para resolver alguma coisa, né? Em relação à fome. Eu acho isso meio errado, porque tem várias, como eu posso dizer, iniciativas do Estado para reduzir a fome. O Bolsa Família, por exemplo, ou vários outros programas, né? A gente vai discutir esse tipo de coisa na reescrita dessa redação, né? Eu não diria isso. Sabe o que eu faria no lugar de dizer que não tá certo, né? O meu problema é dizer que a ausência de providências. Isso não é verdade. O Estado tem providências. A gente poderia dizer, depois que a gente reescrever esse parágrafo, dizer que as providências existem, só que são insuficientes. Existem programas de distribuição de renda, por exemplo, né? Que o Estado brasileiro faz. Então vamos lá. Deixando isso de lado, né? Mas vejam, vamos seguir a lógica do pensamento da menina, que é a autora do texto, né? Usa o argumento que o Estado é descuidado, cita o Hegel, que traz a ideia de que o Estado tem que ser cuidado. O Estado não, os filhos do Estado, a população tem que ser cuidada pelo Estado. Aí ele traz de forma inteligente que atualmente o Estado não é um tanto quanto ineficiente. Aí ele diz que essa ineficiência, né, é justificada pela ausência de providências, coisa que não é verdade, né? E chega ao final do parágrafo, ele usa o logo, clichê, né, para concluir. Então eu vou botar em vermelho que eu conectivo. Qual é a conclusão a que ele chega? Faz-se mister a reformulação dessa postura estatal de forma urgente. Estatal apareceu aqui, né? Então o que, é que ele está dizendo? Que faz-se mister. Mister é a mesma coisa de faz-se necessário. Faz-se necessário o quê? A reformulação da postura do Estado, né? Ou seja, o Estado tem que mudar a postura, ele tem que realmente tomar providência, né? De forma urgente. Ele conclui dizendo assim, o parágrafo. Eu achei ruim esse parágrafo assim no geral. Tem umas falhas aí, né? Mas a gente pode discutir isso no outro vídeo, em um vídeo que a gente possa reescrever essa redação, né? Mas antes de a gente terminar o vídeo, deixa eu ver quanto tempo. 12 minutos. Eu vou fazer umas correções básicas de gramática aqui. E também de repetição de palavra, porque eu tinha colocado escudo estatal aqui, ó, e ele veio, eu não sabia que ele tinha usado estatal aqui. Então, postura estatal institucional do Estado. Será que tem Estado já? Deixa eu ver se tem Estado, se ele usou. Vamos ver se ele usou a palavra Estado. Dá um Ctrl L para descobrir aqui Estado. Nossa, tem várias vezes, apareceram 3 vezes, né? Reação do Estado, o Estado deve proteger, Estado, nossa. Postura, pelo menos vou tirar uma aqui, postura institucional de forma urgente. Logo faz minha reforma dessa postura institucional de forma urgente. Tem que tirar essa palavrinha aqui, colocar reação governo. Será que ele usou governo? Vamos ver. Governo. Não, né? Então, vamos botar reação de governo. Aqui, deixa eu apagar. Reação de governo perante este revés, a reação do governo perante a este revés se mostra um tanto ineficiente, visto que é notável a ausência de providências para diminuir
Gente, tem um problema sério com ele não, usou erradamente a palavra este. Vejam, a reação do governo perante este revés. Revés quer dizer é um aspecto negativo de alguma coisa. Tem vários significados, né? Quando você leva um revés, por exemplo, mais informal, né? Mas aqui o revés, ele está falando de uma adversidade, de algo que é problemático. Ele está falando da fome. Este revés aqui está falando algo que ele já falou antes. Ó, a reação do governo perante a este revés. É, Este revés, não. Não já falou? Esse revés não se refere à adversidade enfrentada por causa da fome? Ou o aspecto negativo da fome, né? Não o aspecto negativo da fome, mas assim, a fome que é o aspecto negativo da situação, né? É algo desfavorável. Isso que é o revés. O revés é aspecto desfavorável ou ruim de algo, qualquer tipo de contrariedade, adversidade. É o caso, né? Que é o revés que a gente está tratando, que é a fome. Não é este, é esse revés. A gente já citou o revés? A esse revés. Vale também para essa parte, ó. Um tanto quanto ineficiente, visto que é notável a ausência de providências para diminuir esta consequência, não. Essa consequência, eu já citei, a consequência, que é a fome. Ou melhor, aqui, se a gente considerar esse parágrafo, né? Essa consequência está se referindo esse descuido, fica estranho, consequência, né? Então a gente pode colocar essa negligência já foi. Não, negligência não, né? Usou negligente. Negligência é falta de cuidado. E por que eu coloquei essa negligência? Para se referir à negligência, o descuido estatal. Vamos ver o que ficou, no geral. Ademais, faz-se necessário verificar o descuido estatal como entrave para a resolução dessa questão, ou seja, o Estado não liga, tem um descuido, e isso é um entrave para a resolução da questão da fome, que se refere à fome. Aí o que ele faz? É esse o argumento. Como é que ele prova isso? Joga o filósofo que diz que o governo tem que cuidar dos seus filhos, né? Ele fala aqui. Aí ele vai para o moderno, ordinariamente. Ele diz que o governo deve perante a esse revés, que ele coloca, esse descuido, esse revés está se referindo a algo anterior. Ficou estranho, né? Não dá para saber. No parágrafo se refere ao descuido estatal, a essa adversidade. Revés quer dizer assim, uma adversidade, um aspecto negativo de alguma coisa. Certo, então a reação do governo perante esse revés, essa contrariedade, essa vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Essa diversidade enfrentada, esse aspecto negativo da atuação do Estado. É isso que quer dizer, o descuido estatal, o revés. Colocar vermelhinho que está se referindo a algo anterior, que é o descuido estatal, certo? Aí se mostra um tanto quanto ineficiente o Estado, aí visto que vai explicar, né? É notável a ausência de providências para diminuir essa negligência. Essa se refere ao descuido do Estado. Logo, faz-se mista a reformulação dessa postura. Que postura? A do Estado. A reformular a mudança, né? Vermelho também. Institucional de forma urgente. Ficou um pouco bagunçada a minha explicação a respeito desse parágrafo, mas dá para entender. Deu para entender aqui como ele arrumou, né? Só para finalizar. Usou o argumento. Trouxe a ideia de um filósofo de que o Estado tem que ser o Estado tem que cuidar da população dos filhos, mostra, dá um exemplo, aí ele afirma que o Estado não toma providências, só que isso não é tão verdade, né?
E conclui dizendo, usando logo, que o Estado tem que mudar essa postura de forma urgente. É isso em geral. Vamos para o último vídeo, que é a conclusão.